Boa noite. Continuar lendo o livro A História da Igreja. Esse é o ponto. O Papa Inocêncio III, 1190 a 1216 depois de Cristo. Inocêncio e o Império. Antes do final do ano agitado em que estivemos viajando, Constança, a princesa siciliana e imperatriz germânica, morreu. Em 27 de novembro de 1198, ela deu seu último suspiro. Alguns supõem que sua morte foi acelerada pela preocupação maternal que ela tinha por seu filho pequeno, Frederico. Ele tinha, então, cerca de 4 anos de idade. Tinha sido coroado rei da Sicília e era herdeiro do império. Em seu testamento, ela o legou à tutela do Papa como seu suzerano e solicitou que 30.000 peças de ouro fossem pagas anualmente ao Papa por sua piedosa proteção ao seu filho, e que todas as suas outras despesas fossem pagas por meio dos impostos arrecadados do país. Os impostos. Mas a tranquilidade de Roma não estava assegurada por seus grandes sucessos. A guerra civil, com todos os seus horrores, foi renovada. O pontífice não perdeu tempo em dar a conhecer, em mais alta expressão, aos nobres da Sicília, sua ascensão ao governo como regente, e encarregou um legado de administrar o juramento de lealdade. Marco Valdo, enquanto isso, ouvindo sobre a morte da imperatriz, apelou para seu título de senescal do Império. E por meio de um documento que professava ser a vontade do último imperador, reivindicou a regência da Sicília durante a minoridade do jovem rei. Para apoiar essas reivindicações, ele tinha reunido uma grande força de aventureiros, sitiou e obteve posse de uma das cidades papais, Germano, e quase se tornou o mestre do grande mosteiro de Monte Cassino, que foi defendido por 8 anos por uma guarnição do Papa. Mas o novo suprimento de tropas e provisões de Roma fortaleceram a posição dos monges guerreiros, obrigando o grande duque a levantar o cerco. De acordo com as melhores autoridades, Inocêncio então assumiu a mais bélica atitude. Ele emitiu uma proclamação convocando todo o reino de Nápoles e Sicília à guerra. Ele reuniu tropas da Lombardia, Toscana, Romanha e Campânia, pagando-as do tesouro papal. Marco Valdo e todos os seus cúmplices foram excomungados da forma mais solene, todos os domingos, com
o apagar de velas e o soar das campainhas. Todo o reino foi devastado pelos exércitos do Papa e pelos soldados do Império. Mas a morte do chefe dos rebeldes, Marcovaldo, no ano de 1202, aliviou o Papa de seu mais poderoso e bem-sucedido antagonista. Vamos ver a nota aqui. Nota do tradutor. Um senescal era um oficial nas casas de nobres importantes durante a Idade Média. No sistema administrativo francês medieval, o senescal era também um oficial real, encarregado da aplicação da justiça e do controle da administração nas províncias do sul, equivalente ao bairro do norte da França. A fonte é a Wikipedia. Nota do tradutor aqui, o 5. O apagar de velas representava a extinção das vidas representadas com a comunhão da igreja. Voltemos agora um pouco para observar o funcionamento dessa mesma mente poderosa nos complicados assuntos do império. Um imperador infantil, agora um órfão, um trono vago, ferozmente contestado por príncipes rivais. Isso tudo abriu um campo ainda mais amplo para a ambição papal. O objetivo imediato da política de Inocêncio era separar o reino da Sicília do Império. Enquanto ambos permanecessem debaixo das mesmas mãos, um soberano mais poderoso do que ele próprio poderia ser colocado no trono siciliano. A possibilidade de um vizinho tão poderoso deveria ser removida. A disputa, então, pela posse da coroa deu-lhe a oportunidade desejada. As tropas, sendo solicitadas em seus respectivos territórios, foram retiradas da Sicília, Apulia e Capua. As guarnições, sendo assim reduzidas, o domínio germânico foi derrubado, os países separados do império e a autoridade papal estabelecida pela força. Imediatamente após a morte de Henrique, seu irmão Filipe, duque da Suábia, tomou posse dos tesouros imperiais, declarou-se regente do reino e protetor dos interesses de seu jovem sobrinho. E até então, ele parecia agir por um motivo correto. Mas um imperador infantil era algo contrário ao costume germânico e inadequado para aqueles tempos difíceis. Um partido adverso rapidamente se ergueu e se opôs fortemente à eleição do filho como rei. Os partidários da casa de Hohenstaufen pediram a Filipe que se tornasse representante de sua família, em oposição aos outros candidatos à coroa. Ele consentiu, tendo sido escolhido defensor do reino por um grande corpo de príncipes e prelados reunidos em Mulhausen.
O partido que se opunha à família Suábia era encabeçada por Adolfo de Altena, arcebispo de Colônia. Essa facção era principalmente composta de grandes clérigos do Reno. Tal era a principal ocupação dos prelados e clérigos naqueles dias. Eles estavam determinados a levantar um antagonista à casa de Hohenstaufen. Hohenstaufen. Após vários príncipes terem recusado tornarem-se candidatos à dignidade imperial, os clérigos voltaram seus pensamentos à casa da Saxônia, a irreconciliável adversária da casa da Suábia. A escolha deles caiu sobre Otão IV, o segundo filho de Henrique, o Leão, duque da Saxônia. Em consequência da família de seu pai ter caído sob o banimento do império, ele foi levado à corte da Inglaterra. Sua mãe Matilda era a irmã do rei Ricardo, Coração de Leão. O jovem cavaleiro tinha mostrado sinais de bravura que Ricardo admirava e criou Otão como o primeiro conde de York e Poitou. Bem guarnecido com ouro inglês e com alguns poucos seguidores, ele partiu. Chegou à Colônia, onde foi proclamado imperador do Império Romano Germânico e defensor da Igreja. Filipe e Otão. Antes de iniciar aqui, dá uma pausa para ver se tem algum comentário. Vamos lá. Filipe e Otão. Filipe tinha 22 anos de idade e Otão, 23. No caráter pessoal, dizem os cronistas, em riqueza e em número de aderentes, Filipe tinha a vantagem. Ele foi louvado por sua moderação e seu amor pela justiça. Sua mente tinha sido cultivada pela literatura a um grau muito incomum entre príncipes, e seus modos populares contrastavam favoravelmente com o orgulho e aspereza de Otão. Mas Otão era o favorito do grande corpo de clérigos, a quem Filipe era detestável, sendo representante de uma família que era considerada opositora aos interesses da hierarquia clerical. Mas pode o leitor perguntar:
E quanto ao jovem Frederico, que tinha sido coroado e ungido, e a quem ambos os príncipes e prelados tinham jurado lealdade, e sobre cujos direitos o Papa foi generosamente pago para vigiar e cuidar, a única resposta a essa pergunta é encontrada na política secreta, porém pérfida, de Inocêncio. Seu único grande objetivo em permitir, se não em criar, essa grande disputa nacional pela coroa imperial era a humilhação da arrogante Casa da Suábia, de modo que toda a consideração dos subordinados deviam ser sacrificados, objetivando a limitação desse poder. Mas a consciência elástica do papado nunca faltava um motivo aparentemente piedoso para a perpetração das maiores iniquidades ou das mais infiéis e traiçoeira conduta. Inocêncio não podia negar as reivindicações de Frederico e, portanto, faz uma demonstração de alta qualidade ao admiti-la. Essa era a voz do dragão. Ele admite a legalidade de sua eleição e o juramento de lealdade tomado pelos nobres do império. Mas, por outro lado, ele desenterra o fato de que o juramento foi exigido pelo pai antes do filho ter se tornado um cristão pelo batismo. Ele decretou que uma criança de 2 anos de idade, não batizado, era uma nulidade. Nulidade. Portanto, seus juramentos nulos e vazios e todas as obrigações para com o jovem herdeiro foram inteiramente deixadas de lado. Que caráter podemos exclamar para a posteridade contemplar? Ele, que assumia ser o representante da justiça eterna e imutável de Deus sobre a terra, absolutamente acima de toda paixão ou interesse, agora absorve todo o eleitorado da Germânia do mais solene juramento de fidelidade ao herdeiro legítimo do reino. Em vez de manter os direitos de sua ala, a quem ele escreveu quando aceitou o cargo de cuidador de Frederico, e apesar de Deus o ter visitado pela morte de seu pai e mãe, ele tinha lhe dado um pai mais digno, seu próprio vigário na terra, e uma melhor mãe, a igreja. Repreendendo os partidos rivais e os persuadido à paz, o vemos fomentando a animosidade de ambos. Vemos a justiça, a verdade, a paz e toda a reivindicação de uma humanidade sacrificada na esperança do aumento e consolidação do poder papal. O astuto Papa manteve-se por trás da cena, mas era ele que atiçava e alimentava a chama da contenda, sabendo que ambos os partidos seriam obrigados, pela perda de sangue e tesouros, a colocar a causa aos seus pés,
E então ele poderia vir como o soberano diretor dos reis, podendo então ditar seus próprios termos. Essas convicções se confirmaram totalmente pelo seguinte juízo dado pelo historiador e decano Milman. Abre aspas aqui. 10 anos de luta e guerra civil na Alemanha devem ser traçadas como provenientes da obstinação inflexível do Papa Inocêncio III. Isso aí falando de pessoas que professam o cristianismo. A gente não esquecer disso. A Guerra Civil na Alemanha. Ricardo, rei da Inglaterra, e Filipe Augusto, Filipe II, rei da França, que abraçou calorosamente a causa de Filipe, não pouparam elogios e confissões para conquistar o Papa para o partido de seus respectivos candidatos. Mas ele postergou a decisão de tomar partido, tendo em vista outros objetivos para ser tão direto. Enquanto isso, a guerra estourava ao longo do rio Reno. Filipe, no início, ganhou grandes vantagens, avançando quase até os portões da colônia. Mas um poderoso exército dos prelados do Reno e de nobres de Flandres obrigou Filipe a se retirar. A maior e mais poderosa parte do império reconhecia e apoiava a causa de Filipe. O clero e o conde de Flandres estavam quase sozinhos ao lado de Otão. Foi uma guerra civil feroz e bárbara. Ao final do primeiro ano, a sorte favoreceu a causa de Filipe. A morte de Ricardo em 1199 tinha privado Otão de seu mais poderoso aliado. João, que o sucedeu, não estava disposto a investir parte de seu dinheiro em um jogo tão distante e incerto. A guerra podia, então, ter terminado com uma boa demonstração de honra, até mesmo para Otão. Mas a vingança papal contra a odiada casa de Hohenstaufen ainda não estava completa. O Papa apoiou abertamente a casa do usurpador Otão e por 9 anos longos e sombrios, com curtos intervalos de trégua, a Alemanha foi lançada pelo tenro pastor do rio Tibre a todos os horrores de uma guerra civil. Mas a política fraudulenta de Inocêncio logo tornou-se visível a todos. Seu rebanho sofredor acusou-o e reprovou-o como o culpado por todas as suas misérias, por ter provocado, inflamado e atiçado o desastroso conflito, apenas pela gratificação de seu próprio propósito maligno de arruinar a casa real de Henrique, o Severo. Era necessária toda a sua inteligência, com a ajuda de Satanás, para que pudesse ser absolvido da acusação. Mas a guerra tinha feito seu trabalho de dragão. Foi uma guerra, não de batalhas decisivas, mas de saqueadores, desolação, devastação de colheitas, pilhagem,
destruição de países abertos e sem defesa. Uma guerra travada por clérigos contra clérigos, por príncipe contra príncipe, boêmios, selvagens e soldados bandidos de todas as raças percorriam cada província. Por toda a terra não havia lei. As estradas eram intransitáveis por causa dos salteadores. Nada era poupado, nada era tido como sagrado, nem igreja, nem claustro. Tal, e daí para pior, foi a Guerra Civil na Alemanha. No entanto, a mente implacável daquele homem desgraçado continuava a trovejar suas anátemas contra Filipe. Declarou todos os juramentos que tinham sido feitos e a ele nulos e vazios. E regalou de privilégios a imunidades de todos os tipos aos bispos e sociedades monásticas que abraçavam o partido de Otão. Mas os trovões do Vaticano tornaram-se inúteis e a força de Filipe aumentava ano após ano. Nem mesmo a mente inflexível de Inocêncio podia escapar do poder dos acontecimentos. Vou ler de novo aqui. Nem mesmo a mente inflexível de Inocêncio podia escapar do poder dos acontecimentos. Ele se sentia ameaçado com a humilhação de uma derrota total. Ao final de 10 anos, não havia mais esperança para a causa de Otão. Mas como pode o Papa esquecer seus votos de implacável inimizade contra a Casa da Suábia, ou lutar por seus votos de aliança perpétua com a Casa da Saxônia? Ele tinha que encontrar algum motivo santo e piedoso para abandonar a causa de Otão e abraçar a causa de Filipe. Seu orgulho encontrou grande dificuldade em cobrir a vergonha de sua depreciada posição. Mas Filipe fez tantas declarações e promessas ao Papa por meio de seus embaixadores, que ele viu como deve receber de volta seu filho penitente e absolvê-lo das censuras da igreja. O legado papal foi até Métis e ali o proclamou como imperador vitorioso. Dá uma pausa aqui. A morte de Filipe. Está vendo? Sim. A morte de Filipe.
A paz, então, parecia ter sido assegurada de ambos os lados. Filipe tinha alcançado seu maior objetivo. Uma proposta de casamento entre Otão e Beatriz, a filha de Filipe, tinha sido sancionada pelo Papa, sob a pretensão de curar a longa disputa entre as casas da Suábia e da Saxônia. Mais incerto é o mandato de toda a grandeza e glória humana. Em 21 de junho de 1208, o imperador Filipe, um dos mais hábeis e gentis de sua raça, foi assassinado pelo conde palatino de Baviera por alguma ofensa particular. O país ficou paralisado pelas notícias sobre o terrível crime. A execração da humanidade perseguiu o assassino. Seu castelo foi derrubado até o chão e o assassino foi morto com muitas feridas. Inocêncio, então, retraçou seus passos. O crime do bávaro, o crime do bávaro o aliviou da humilhação de sua apostasia. Ele apressou-se a escrever aos príncipes germânicos, os exortando a estarem de acordo com a manifesta declaração de divina providência em favor de Otão. Ele usou todos os meios em seu poder para prevenir uma nova eleição e para unir todos os partidos em seu apoio, e calorosamente exortou Otão à moderação e conciliação. Em ambos os lados havia um ardente desejo por paz, e Otão foi então eleito o indiscutível imperador. No ano seguinte, 1209, ele foi para a Itália para receber a coroa imperial. Ele foi recebido por príncipes, prelados e nobres do império, com um numeroso exército de dependentes militares. A marcha deles foi uma sucessão de recepções. As cidades abriram seus portões para dar as boas-vindas ao defensor da Igreja e imperador escolhido pelo Papa. Inocêncio e Otão se encontraram em Viterbo. Eles se abraçaram, enxugaram lágrimas de alegria em lembrança de suas provações em comum, enquanto eram transportados ao seu triunfo em comum. Mas o Papa não esqueceu a prerrogativa de seu trono pontifício. Ele exigiu, por segurança, que Otão entregasse, imediatamente após sua coroação, as terras da Igreja e entregasse toda a pretensão à herança longamente disputada da condessa Matilde. Mas tão bom, tão humilde e tão submisso foi Otão. Enquanto se ajoelhava para receber o diadema, e seu coração se
entristeceu ante a aparente suspeita de sua lealdade por seu santo padre. Tudo o que eu fui, exclamou ele, tudo o que sou, tudo o que eu serei, depois de Deus, eu devo a ti e à igreja. Algum comentário? A apostasia de Otão. A coroa imperial estava agora na cabeça de Otão. Não apenas ele foi coroado pelas mãos de Inocêncio na cadeira de São Pedro, em Roma, como também foi elevado a tal dignidade pela política astuta e cruel da Sé Apostólica. Mas o enganador foi enganado. O traidor foi traído. Mal tinha acabado a cerimônia de coroação e a máscara de obediência sob a qual Otão tinha velado suas verdadeiras intenções foi jogada fora. O efeito da coroa de ferro foi irresistível. Ele sentiu-se um novo homem em uma nova posição e obrigado a manter as prerrogativas de sua coroa contra as usurpações do poder espiritual. A partir daquele momento, o imperador e o papa tornaram-se inimigos implacáveis. Tal foi o desapontamento, tendo sido subjugado pelo justo governo de Deus, do inescrupuloso pontífice. Satanás pode governar, mas um Deus todo sábio tudo anula. Não erreis, disse o apóstolo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Inocêncio tinha ensinado seu candidato a enganar, e agora ele come o amargo fruto de seu próprio ensino. A força e os números incomuns do exército de Otão, que o acompanhava, e que então se acampavam sob as muralhas de Roma, eram vistos com grande inveja pelos habitantes. As brigas que se tornaram costumeiras em tais ocasiões foram renovadas com grande ferocidade. Muitos dos germânicos foram mortos, assim como muitos de seus cavalos. Assim disseram eles, pelo menos, mas foi o suficiente.
A ambição, antes sufocada de Otão, estava agora inflamada em uma chama de indignação. Ele retirou-se irado da cidade, exigindo compensação. Inocêncio recusou. As tropas foram distribuídas através do patrimônio de São Pedro para grande dano ao povo e para aumentar o alarme por parte do Papa. Foi pedido ao imperador que retirasse seus soldados da vizinhança de Roma, mas ele declarou que eles continuariam até que as provisões do país se exaurissem. Ele se enriqueceu com a pilhagem dos peregrinos, a quem seus soldados interceptavam. Achou até a Toscana. Tomou posse de cidades na fronteira do território da Condessa Matilde. Sitiou cidades e fortalezas que o Papa tinha antes ocupado. Propriedades e dignidades reivindicadas pelo Papa, ele entregou ao mais formidável adversário do Papa, o conde Diepoldi, a quem o imperador entregou o ducado de Spoleto. O sucesso infamou sua ambição, e assim ele contemplou a invasão da Sicília, prendendo o jovem Frederico, o último da casa de Hohenstaufen. Aquele que tinha se proclamado infalível estava desesperado. Após todos os seus trabalhos, todos os seus sacrifícios, todas as suas traições, ele tinha levantado para si o antagonista mais formidável, um inimigo mais amargo do que qualquer um dos da família Suábia tinha sido. O mais ferozes apelos à sua gratidão, as mais solenes admoestações, os mais altos trovões de excomunhão foram igualmente desconsiderados pelo pupilo obstinado de Ricardo, Coração de Leão. Irmãos, aqui a gente dá uma parada, amanhã a gente segue a partir daqui. A queda de Otão. Danilo Barbudão, você poderia agradecer? Deixa eu tirar aqui a gravação. Posso sim, irmão.